E aí você casou, foi para os Estados Fui para Unidos. os Estados Unidos e foi muito difícil, porque quando eu cheguei lá, eu não falava inglês, também não tinha o Zap, não tinha... E a comunicação com minha família era muito pouca. Muito Por telefone? pouca. Sim, muito, mas naquela época a gente também não tinha assim, a condição toda, né? O alívio foi quando apareceu o Skype. Sim, foi daí o que eu... Skype. O Skype E era... tinha uma amiga que tinha um computador, porque eu fui morar diretamente na Bárbara, cidade o do diretor já tá ali, ó. É, E- sempre cidade- ficar na posição desse microfone Ok. pro pessoal te escutar. Eu fui morar na cidade de Holland, não sei se você sabe. Qual estado? Holland, em Nova York. Certo. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu encontrei uma coisa assim que eu nunca na minha vida pensei em encontrar. E eu pensava que o meu marido tinha uma vida assim, pô, eu vou chegar nos Estados Unidos, vai ser tudo fácil. Mas não. Cheguei lá, meu marido perdeu o trabalho, foi na época das duas Torres Gêmeas e o processo assim para crescer de novo os Estados Unidos. Teve aquele fechamento de banco, você lembra? Aquela Isso coisa foi toda. em 2008, Sim, então. foi nesse tempo aí que eu cheguei. Quando os Estados Unidos estava perdendo. Ah, na crise de 2008? Na crise, Foi sim. Na crise imobiliária de Aham, 2008. yeah. Na E eu na peguei bolha essa crise. imobiliária. O meu marido fechou o negócio dele e daí eu tive que também procurar trabalho, que foi como babysitter que eu encontrei. Fiquei tomando conta da criança dentro da minha casa, cuidando do meu filho. Porque assim, rapidinho, Diego, aproveitar esse gancho que ela falou da babá. Porque ela falou que encontrou uma coisa muito difícil, que achou que não imaginava isso lá nos Estados Unidos. Mas não falou o que foi. Qual é a grande dificuldade? A dificuldade foi tudo, né? Comida. Não, mas a comida porque era boa, era ruim? Era ruim. No começo foi muito difícil, né, pra mim. Eu tava grávida na época e eu queria tanto comer uma comida brasileira, né? Sim. O feijãozinho, Então, a farinha, a carne era uma diferente, feijoada. tudo pra mim foi, E não só foi a comida, como o inglês também, pra A se comunicar com as cultura. pessoas, a cultura. Então, tudo isso foi difícil pra mim. E eu sozinha, sem família, sem mamãe, sem papai. E eu tinha que fazer tudo, né? Porque meu marido, ele viajava e me deixava com meu filho. Então, eu tinha que também trabalhar e cuidar do meu filho com autismo, que foi muito difícil pra mim. Muito difícil. Entendi. Bom, Rodrigo, Agora, que eu já aproveitando tenho o gancho umas- que você foi babá, ao mesmo tempo que cuidava do seu filho, Uhum. existe um programa hoje que eu tenho até 2 amigos que eles foram para os Estados Unidos trabalhar assim. Eles iam para ser babá, eu não lembro qual é o termo que eles usavam. Aí eles iam cuidar e eles podiam estudar inglês lá, aproveitar para estudar inglês e conhecer os Estados Unidos e tal. Eles vão morar na casa de família, É né? isso, eles vão e moram na casa da família. Mas pelo jeito, o seu, não tinha nada a ver com o sistema que você Não, foi. O eu seu fui era com muito mais fiança. underground. Não, eu já fui com fiança visa como noiva, porque eu já tinha casado com meu marido aqui no Brasil. No caso, você tava com visto. Visto de noiva. Ah, Fiança visa. Eu entrei nos Estados Unidos com fiança visa. Não tava casada, porque você tem que casar. Não precisa casar aqui, tem que casar lá. Tem que casar nos lá. Estados Unidos. Eu casei 2 vezes. Casei aqui, casei lá. Só que daqui não vale. Certo. O vale de lá. Então eu tive que casar de novo com ele, esperar 3 meses para receber o green card. Mas de qualquer forma você tinha que fazer o visto, correto? De Claro, que é o solicitação. fiança visa, porque eu já estava grávida Isso. e casada como noiva. Então eu entrei no país como fiança visa, É que é o porque, noiva. digamos assim, conta pontos, né? Sim, muito ponto. Digamos assim, você já Yeah. tem um casamento aqui quando Uhum. você vai fazer a solicitação no processo de entrevista. Sim. É. Que é diferente Muito de você ponto. ir sem isso e você ir com isso, Yeah. esse documento. E já que a gente tá falando de green card e tal, você tem cidadania dos Estados Sim. Unidos? Você é uma cidadã dos Estados Unidos? Sou cidadã Tira uma americana. dúvida pra mim. É verdade que você tem que abdicar mão da sua cidadania pra se tornar dos Não. Estados Unidos? Ou você Eu pode tenho ter dupla... duas cidadanias, Você sou pode ter brasileira cidadania. e americana. Não, mas tem alguns países que Tem alguns países eles sim. facilitam se você falar bem assim, eu vim pra abdicar mão da minha cidadania. Aí, tipo, você agora responde somente a um país. Você não tem mais o segundo passaporte. Yeah. Aí, no caso, você continua com os dois Continuo com a minha passaportes. cidadania. Para entrar no Brasil, eu entro com passaporte brasileiro. E para sair, eu com americano.